E aí pessoal, tudo bem? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês fazer os exercícios. Quem não fez ainda está me enviando, que ele é importante para a gente acompanhar se vocês estão vendo as aulas ou não, porque de uma forma ou outra isso vai valer lá na frente. E hoje a gente vai estar falando de confecção de modelo individual, que é o que a gente teria em prática. Vou estar fazendo um vídeo da prática mais para frente também, com resina acrílica, porque ela pode ser feita das duas maneiras, com resina acrílica ou com placa base de Godiva, que é um material que vocês já trabalharam e a gente fez totalmente online e dá para fazer. Geralmente elas são feitas em resina autopolimerizável ou placa base. As de resina são essas transparentes, com os stops embaixo de cera 7. E as de placa base são essas, de placa base de Godiva, que é o que a gente já trabalhou para fazer o plano de orientação. A técnica de acrilização aqui vai estar demonstrando passo a passo como que é feita a resina acrílica, a de resina acrílica autopolimerizável. A resina é um pouco difícil de trabalhar, ela tem um tempo, como já expliquei na outra aula para vocês, ela tem as fases dela, então tem que trabalhar na fase certa para, consequentemente, dar certo. Primeiramente, a gente tem que higienizar o modelo, posicionar uma lâmina de cera 7 sobre o modelo, fazer os recortes na região do fundo do vestíbulo, 1 milímetro acima, e recortar 3 stops, que são esses pontos quadradinhos da cera 7. Fazendo isso, a gente vai isolar toda a região do modelo, ou seja, as regiões que estão brancas a gente isola com isolante para resina. Essa é a técnica do pastel que vai estar ensinando para frente, como se trabalhar com a resina autopolimerizável através da técnica mais conhecida como técnica do pastel. Tem também a técnica direta, que você prepara a resina e na fase você só aplica ela, recortando os excessos. Mas para quem está iniciando, a técnica do pastel ela é mais interessante, mais rápida de se pegar e também elimina bastante erros. A técnica ela é bem simples, você vai utilizar 2 pedaços de plástico e uma lâmina de cera 7 dobrada no meio, dos dois lados, um de cada lado. No meio você prensa a resina e você vai ter uma mesma espessura, não vai ficar desigual a espessura. Em seguida você tira a resina que está no meio prensada entre os dois papéis, os dois plásticos, e posiciona sobre o modelo. Olha, você pega 2 pedaços de papel, uma placa de vidro, você passa um pouco de detergente nos plásticos, prepara a resina, na fase certa você coloca sobre o plástico, coloca os 2 pedaços de cera dobrado ao meio, posiciona a placa com um papel em cima também, com um pouco de detergente para desgrudar e pressiona. Você vai ver que a resina vai acabar ficando uniforme, uma mesma espessura, e aí você vai e aplica ela sobre o modelo. Ela vai ficar maior, consequentemente. Então você pega uma Lecron, vai molhando ela no líquido autopolimerizável e vai recortando os excessos, a fim de deixar o tamanho certo, que é o que você delimita, a área chapeada. Olha, com a Lecron molhada, com o auxílio do dedo, você pode ir molhando o dedo no líquido também, para ir acertando ela, eliminando bolha. E aí aqui está ensinando como colocar o cabo. A sequência inicial é essa, é bem simples. Faz a técnica do pastel e aplica a resina acrílica sobre,
Como eu disse, também tem como fazer direto, aplicação direta, você não necessita de tudo isso, de todos esses materiais, você só manipula a resina num pote, quando estiver na fase certa você já aplica, deixando ela na mesma espessura, uniformizando com o dedo. Mas é uma técnica um pouco mais difícil para quem está iniciando, então é melhor fazer a técnica do pastel, que é essa que está sendo mostrada. Para a colocação do cabo, devemos manipular uma porção de resina em forma de bastão e molhar com o monômero a superfície anterior da base da moldeira, posicionando o bastão de resina no ápice do rebordo. Nada mais é que manipular um pouco de resina num pote, pode molhar ela na água para ficar mais fácil de você manusear ela, deixar ela no formato certo. E quando estiver na fase certa, você molha a chapa que você já tinha feito com o monômero, o líquido, e vem e posiciona ela numa forma de L, a fim de contornar o lábio superior sem tocá-lo, que é no alto do rebordo, tá vendo? Que isso é onde o dentista vai pegar a moldeira para levar ela para a boca do paciente dentro. No inferior, o cabo ela tem uma inclinação de 45 graus. Uma leve curvatura para baixo, pois é suficiente para desviar o lábio inferior. Então é o seguinte, você tem que pensar que embaixo existe o lábio do paciente, então se você fizer em forma de L, vai bater no lábio do paciente, não vai dar certo, você não vai conseguir moldar e nem descer essa moldeira. Então você faz uma inclinação de 45 graus, sentido para cima, para fora da boca, com uma curvatura bem leve para baixo para o dentista conseguir puxar ela, a fim de fugir do lábio. Após a polimerização do cabo, a moldeira deve ser removida do modelo para você dar o acabamento. A moldeira com ponte stop, cera, fica na face interna da moldeira e não deve ser removida, pois deve ser provada na boca ainda com cera. Ou seja, você dá o acabamento e deixa essa cera todo o tempo, porque deve ir para a boca, essa moldeira ela deve ir para a boca do paciente com essa cera aqui. O acabamento, primeiro a gente remove os excessos de resina com uma broca carbide. A gente faz todas as beiradinhas dela. Tem que deixar uma superfície uniforme e regular. Depois desgasta-se o cabo e as regiões mais espessas quando necessário. Às vezes, sem querer, a gente deixa umas regiões mais grossas. E aí é legal a gente estar afinando ela com a broca esférica. Através do motor, a gente usa nossas brocas fresas e desgasta essas regiões que estão mais grossas. A broca fresa ela é para um acabamento mais pesado. O primeiro acabamento é o inicial. Vai passando nela toda, dando forma e contorno a ela, tá vendo? Depois a gente lixa ela toda, tem que lixar ela uniforme, por inteira. Às vezes a gente passa pouquinho lixa em um local e outro, na hora de levar para o torno não fica legal, ela fica fosca, então é legal caprichar na lixa, porque é o que manda o brilho, a beleza é a lixa. Depois de lixadas, as moldeiras devem ser polidas com o uso de uma escova de pano e pedra pomes, que é o torno de polimento, as duas fases do torno. Primeiro, uma escova de pano com pedra pomes. Tem que estar molhada a pedra pomes. A gente vai passando no torno com alta rotação. Depois, um brilho, que deve ser aplicado com a escova seca. Não pode molhar com a pedra de brilho. E no final a gente tem esse resultado. Essa é uma moldeira individual em resina acrílica autopolimerizável. Você constrói ela toda em resina, com a cera 7, os stops, o cabo, depois dá acabamento, remove dá acabamento, broca fresa, lixa e torno de polimento.
E tem, como eu disse, tem a opção também de fazer ela em placa base de Godiva, que é essa opção aqui, ó, que a gente tem também, que também é eficaz, mas acontece de quebrar, então é mais para quando às vezes você está com pressa. A Godiva é um material que você faz muito rápido, você aquece ela em calor, você não, às vezes você também não tem o torno de polimento ou um motor para dar acabamento, então é interessante estar fazendo a de Godiva nessas situações. Nos próximas aulas, próximos vídeos, a gente vai estar aprendendo como manusear a resina. Claro que a gente já não vai pegar e fazer, porque é complicado, não é tão simples assim. A gente vai estar aprendendo como que se faz, desde o início. Como que manipula a resina, as fases, buscando entender um pouco das fases da resina para a gente poder trabalhar com esse material mais para frente. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar atendendo vocês aí. Espero que vocês tenham entendido e vendo as aulas, tá bom? Abraço a todos aí.